Davi, uma certa vez, ele estava um tempo sem ir para a casa de Deus. E aí convidaram ele para ir para a igreja. Eu não sei se você veio aqui nesta manhã hoje convidado, ou se você veio por espontaneidade, ou se você veio aqui porque você já é membro dessa casa. Mas Davi, uma certa vez, quando ele não estava indo, não conseguia ir, não podia ir para a casa de Deus, e convidaram ele, ele disse assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você veio aqui hoje nessa manhã, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui com cordas de amor, para você se alegrar na presença dEle. Quem está alegre aí, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia! Quero orar pelas famílias. Você que veio com a tua família, abraça aí teu filho, abraça tua filha. Quero orar pelos professores. Esse ministério tão maravilhoso que é o Ministério Kids, que cuida da minha filha, que daqui a pouco vai cuidar do meu filho, né? Então você que trouxe sua família aqui hoje, nessa manhã, abrace teu filho, abrace tua filha. Você que, obrigado querida, você que teu filho não está aqui, coloca a mão no teu coração, ore por ele. E eu profetizo, se seu filho não está vindo aqui na igreja ainda, eu profetizo que em nome de Jesus, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho do teu filho vir aqui à casa do Senhor, caiu por terra hoje. Em nome de Jesus. Ora aí junto comigo, com teus filhos, e por esse ministério tão maravilhoso que é o Kids. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas as famílias que estão aqui, por cada criança que vai ser ministrada de 3 a 11 anos de idade. Eu oro também pelos adolescentes, pais dessa casa. Ah, Pai, essa geração que tem sido afligida, as famílias têm sido afligidas por Satanás através das crianças e dos adolescentes. Eu sei, Pai, que a geração do avivamento é a geração do infantil, é a geração dos adolescentes, é a geração da juventude, e que o Senhor vai usar dessa geração para ganhar muitas almas para o Senhor. E em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, eu profetizo que será um novo tempo para esse Ministério Kids, que ele multiplique cada vez mais, que a salinha sim fique pequena, para que possamos expandir cada vez mais o reino do Senhor, que Jaraguá do Sul, a igreja The Way Church, nunca mais será a mesma através do Ministério Kids, através do Ministério Stones, que é os adolescentes, através do Ministério Resenha, que é dos jovens, e que essa geração ganha esse bairro, essa cidade, esse estado e essa nação em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo os professores, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, que eles possam ensinar a palavra verdadeira, para que os teus filhos sejam libertos, curados e restaurados. É assim, Deus, que nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode trazer esse teu filho aqui à frente, pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Glória a Deus. Bom culto, meus lindos. Você sabia que o teu filho também cultua lá na sala Kids? Nas quarta-feiras, o seu filho também cultua lá em cima com os Stones. E no sábado, o teu filho também cultua com resenha. Oh, glória. Eu amo essa fase de gerações. É uma fase que vem um crescimento. Estava conversando com a pastora Kátia esses dias, eu falei, olha que interessante como tem que ser uma igreja. O Ministério Kids, ele vai dos 3 anos até 11 anos de idade. E aí a pastora Kátia prepara essas crianças para subir para a adolescência, para subir para os Stones. E aí lá nós pegamos os adolescentes de 12 até 17 anos. E aí nós preparamos esses adolescentes para o pastor Davi lá no Resenha. E aí, dali dos jovens, eles se tornarão adultos, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas eu já vejo crianças sendo usadas por Deus.
adolescentes sendo usados por Deus, porque Deus está avivando essa geração. Você crê nisso? Eu creio. Deus está avivando essa geração. Existem adolescentes nossos lá em cima que já virou staff. E eu sempre profetizo que dali sairão profetas, mestres, apóstolos, evangelistas e pastores. Dali sairão. Eles são o futuro da nossa igreja. O pastor Edinho sempre fala, né? Tá ficando velho. Daqui a pouco vem a geração nova. E qual é a geração nova? É os nossos filhos. E eu quero que você ore pelo teu filho. Abençoa ele. Profetiza coisas boas para ele. Ontem nós tivemos um momento aqui com os pais, que foi os pais dos adolescentes. Teve mais ou menos em média 35 pais aqui. E foi tremendo. Porque toda quarta-feira nós temos um encontro com os filhos deles lá em cima. E nós nunca tínhamos um tempo apropriado para eles, só para os pais. E eles vieram aqui ontem, receberam uma palavra. E vai ter uma vez por mês, pelo menos, esse encontro com os pais. Eu creio que de 35 vai pular para 70. E daqui a pouco de 70 vai pular para 140. E daqui a pouco de 140 vai pular para 280. E assim nós vamos alcançando a família inteira para Jesus. Amém? Quero contar alguns recados aqui antes da gente iniciar a palavra. Mas antes disso eu quero perguntar se tem algum visitante hoje aqui nessa manhã. Levanta a sua mão assim, por favor. Olha só. Glória a Deus. Igreja, aplauda esses visitantes. Glória a Deus. Quero dizer para vocês, seja muito bem-vindo. Nós somos a The Way Church, a casa do seu papai. Então, se você está na casa do pai, você tem liberdade, você fique à vontade. Você que está nos assistindo pela primeira vez também, nós somos The Way Church, a igreja de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de Jaraguá para Nações, em nome de Jesus. Eu sei que assiste lá a galera de Portugal. Eu sei que algumas pessoas dos Estados Unidos também assistem. Então é para as nações, em nome de Jesus, né? Então você que veio aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à casa do Senhor Jesus, à casa do papai. Amém? Então vou dar os recados aqui antes de iniciar a palavra. No dia 1º/10, nós vamos iniciar uma nova série. Essa série vai se chamar Corações em Crise. Quem aqui já participou de uma série aqui da igreja? Levanta a mão. É muito bênção, né? Então você que já participou, sabe que é muito maravilhoso as séries. Eu te convido, eu te convoco, na verdade, a convocar ou convidar pelo menos umas 30 pessoas. Se você convidar 30, as pessoas vão sentar aqui no altar. Eu sei que vai acontecer um dia isso aqui em Jaraguá do Sul. Eu sei que daqui a pouco essa parede aqui que é falsa, vocês não sabem, mas é falsa, ela vai cair. E nós vamos ter que expandir para lá. Não vai caber mais pessoas aqui dentro. Vai chegar esse tempo. Mas para chegar esse tempo, precisa de eu e você incendiado pelo Senhor Jesus. Então, essa série vai começar dia 1/10. Já coloca na tua agenda para você não perder. E dia 11/10 vai ter algo aqui especial. A nossa pastelada The Way Church vai ter uma área kids. Vai ser um evento de manhã até a noite. Vai ser maravilhoso. Nós estamos vendendo um cartãozinho lá atrás. Ele está custando R$8. Se você quiser mais informações, fala com o Cris, fala com a Bruna. Eles estão responsáveis por essa pastelada. Tem alguém te ajudando, Cris? É só você? Tem mais gente. Tem mais um staff com ele lá também. Então você pode procurar o Cris para você pegar o ticket. Ele custa R$8 o pastel. E ele vai ser todo o dinheiro investido, designado para a Arena Jovem. Nós estamos com a arena parada e já não cabe mais adolescente lá em cima. E eu estou querendo colocar mais. Já tem 70 em média. E eu falei para eles, e eu falei para os pastores, que até dezembro, falta 3 meses apenas, nós estaremos com dinheiro total para finalizar a Arena Jovem. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas isso não depende só dos pastores, isso não depende só da igreja em si, porque ela não tem condição. Isso depende de mim e de você. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para você, nós estamos aqui para você investir no reino de Deus. E você está adquirindo um pastel delicioso. Eu fiquei sabendo que é o melhor pastel da região, é verdade?
É verdade, é o melhor pastel da região. Então você adquire o teu ticket por R$8 e você vai ajudar nessa arena que vai ser maravilhosa. Dia 24, dia 25 vai ter Tocando os Céus. Então glória a Deus aí, quem vai vir aí. Esse Tocando os Céus é um evento maravilhoso. Você precisa estar aqui. Vai ser dia 24, dia 25. E aí nós vamos ver se Jaraguá do Sul tem os verdadeiros adoradores. Porque esse é o momento de você vir aqui e adorar, tocando o céu, no dia 24 e dia 25. As inscrições vai ser através do link na bio do Instagram da igreja. Então você que quer participar desse evento, faça a inscrição lá no link da bio do Instagram da igreja. No dia 8/11 vai ter a The Way Move. Quem gosta de correr e dá glória a Deus? Pô, a igreja está mais ou menos na corrida, né? Então vamos fazer um convite para você. Você que gosta de participar de algum esporte. Eu sei que tem muito jogador de futebol aqui e corre lá na arena do Felipe Luiz, né? Então você pode também correr nessa corrida que vai ter The Way Move, corrida noturna. Vai ser lá na Via Verde, à noite, no dia 8/11. E a inscrição é através do aplicativo do app da igreja. Ó, o Dodi falou aqui para mim que vai ser corrida de 3 km, de 5 e de 10. E vai ter caminhada e vai ter corrida kids também. Então é para você, é um evento não só para você corredor. Aí você pensa assim, mas eu não consigo nem correr nem 5 km. Tem o de 3. Não, mas eu consigo correr pelo menos 5. Tem o de 5. Tem o de 10. Tem caminhada, você que quer participar. Tem a corrida para o seu filho, você pode correr junto com o teu filho. E vai ser maravilhoso também. A inscrição é através do aplicativo da igreja também. E dia 9, dia 16 e dia 30 vai ter a Copa das Tribos. Você que gosta de jogar futebol, entre em contato com o Rafael, com o nosso líder, ou procura outras pessoas que jogam bola também, para você fazer parte desse evento maravilhoso que é a Copa das Tribos. É uma Copa somente da The Way Church. É lindo demais. É uma Copa que você joga bola, não tem juiz, você tem noção? Não tem palavrão em nome de Jesus, né? Porque, meu Deus, futebol de igreja não pode existir isso. Não tem contenda, não tem briga. É o melhor futebol que você pode jogar, o que você já viu na sua vida. É um futebol totalmente diferente. Então você que quer participar, entre em contato também. E também tem torcida. Você pode ir lá torcer, né? Pelo seu marido, pelo time que ele vai estar jogando, pelo teu amigo. Vai ser muito bênção e muito maravilhoso. Amém? Então é isso, os recados. Glória a Deus por isso. Eu falei, vou dar um recado no final, mas vou aproveitar já agora, né, dar os recados. Quero convidar você, igreja, que trouxe aqui a palavra de Deus, a Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Isso aqui é bênção demais. Abre sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 22. O pastor Jota tinha me feito convite para trazer uma palavra hoje para vocês, no culto da manhã. E aí, na hora que ele me convidou, eu senti no meu coração que eu teria que trazer uma palavra sobre aliança e promessa. Eu falei, é isso, Deus, tá tudo certo, vamos embora. Vou estudar, vou deixar preparada a palavra. Ontem, Deus é especialista em fazer isso comigo também. Ele muda toda a pregação, a palavra. E eu tenho certeza que você é totalmente direcionado pelo Espírito aqui hoje nessa manhã. Porque estava na minha cabeça que seria aliança e promessa. Aí Deus falou assim, não, eu preciso que você fale de herança e legado. Falei assim, tá bom Deus, eu posso falar sobre isso, mas cadê a palavra? Ele falou, calma que eu vou te entregar. Ontem, 00:30, eu acabo a pregação para trazer hoje, 9 horas da manhã para você. Cutuca teu irmão assim do lado e fala assim, hoje, nesta manhã, Deus vai falar com você. Jesus está aqui nesse ambiente e Ele quer falar comigo e com você, como Ele falou comigo ontem lá na minha casa. A palavra está fresquinha. Quem aqui gosta de comer um pãozinho bem de manhãzinha, aquele pão cheiroso, tomar aquele cafezinho que cheira e exala a casa toda? Quem gosta?
Eu quero dizer para você que essa palavra está como um pãozinho fresquinho na sua mesa. Aquele cafezinho que tem um cheirinho tão gostoso, é essa palavra que tem hoje para você. Ela foi preparada ontem. O pão, quando precisa ser preparado para colocar ele no forno, ele tem que fazer um tempo antes. Aí ele fica uma massinha bem pequenininha assim. Aí você deixa descansar aquela massa. O que ela faz? Ela incha. E aí você coloca para fazer. E aquele pão fica, meu Deus, quando tem aquele cheirinho, é irresistível, né, pastor? Aí você passa aquela manteiguinha por cima dele, derretendo, ô glória. Eu estou falando do pão físico para você, e você já está com aguinha na boca, eu estou vendo alguns aqui já salivando. Mas o que eu estou dizendo para você aqui é que você vai se alimentar do pão espiritual. E desse pão espiritual, se você comer, você nunca mais terá fome. É desse pão que nós precisamos desejar todos os dias. É desse pão que nós precisamos comer todos os dias. Uma certa vez, Jesus multiplicou pães e peixes. E houve uma multidão que foi saciada por esses pães e peixes. E aí, Jesus ele foi embora depois desse feito milagroso. As pessoas souberam que ele fez esse milagre. As pessoas começaram a seguir a Jesus por causa do milagre, por causa do pão. Aí Jesus começa a pregar e dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Sabe o que as pessoas fizeram? Começaram a ir embora. Ei, Jesus! Moço! Falar igual os mineiros. Uai! Porque daquela vez tu falou, tu fez um milagre para multiplicar pães e peixe, e agora tu está falando que tu é o pão? Eu quero comer pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E aí as pessoas começam a ir embora, começa a ficar não tão grande a multidão que estava seguindo ele por causa do pão. Quantas vezes nós buscamos Jesus só por causa do milagre? Quantas vezes buscamos Jesus só por causa do pão? E aí os discípulos começam a questionar Jesus: Jesus, muda a pregação, muda o teu jeito de falar, porque as pessoas não estão conseguindo compreender e estão indo embora. Aí Jesus tem uma resposta na ponta da língua dele e diz: vocês querem ir junto também? Se quiser, vá com eles também. Aí vem uma resposta icônica de Pedro que ele diz: Jesus, para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, ele quer te entregar as palavras de vida eterna hoje, nessa manhã. Você que abriu sua Bíblia aí no Provérbios, capítulo 13, versículo 22, vamos ler junto comigo. A palavra de Deus diz assim: o homem bom deixa o quê? Herança para os seus, dos seus. Olha que interessante, o homem bom deixa uma herança para os filhos, dos seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Mas o que eu quero focar aqui hoje nessa manhã é esse versículo da parte A, que diz assim: o homem bom, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então está falando de uma herança que vai deixar para os netos, correto? É uma herança de geração para geração. Quantas vezes, eu não sou vô ainda, sou muito novo para ser vô, né? Mas já tem alguns pastores aqui que já são vô. E tem alguém aqui também que já é avô. Que muitas vezes você, vovó, entregou o seu melhor agora para o seu neto. Ah, meu netinho, minha netinha. Porque seu filho agora é grande. Agora você tem um amor. Eu não posso afirmar isso porque eu não sou avô, né? Mas os avós aqui podem afirmar por mim. Que agora o seu amor parece ser maior do que pelo seu filho. Eu gostava de ir na casa da minha avó demais. A minha avó fazia coisa que minha mãe e meu pai não faziam.
Minha avó, meu avô permitia coisa que meu pai e minha mãe não permitia. Eu podia comer doce antes de almoçar. A minha avó chegava com a mão fechada e falava assim: meu filhinho, abre a mão. Aí eu abria a mão, fecha o olho. E ela colocava uma notinha de R$ 1 na minha mão. E eu abria e falava assim: eu tô rico. É coisa de vó fazer isso. Avó, como diz o avô, bom, deixa herança para os filhos dos seus filhos. Geração para geração. Mas o que eu quero dizer para você hoje aqui nessa manhã é: você tem deixado herança ou legado? Porque existe uma grande diferença entre herança e grande diferença entre legado. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que mexe diretamente com a nossa vida. Porque ou você está deixando herança, ou você está deixando um legado. Muitos confundem sobre essas duas palavras, mas existe uma diferença fundamental, e eu quero dizer aqui hoje, nessa manhã, para você. Herança é aquilo que deixamos para alguém. Toda herança que ela é entregue, ela é deixada para alguém. Correto? E o legado é aquilo que você deixa dentro de alguém. Herança você deixa para alguém. Legado você deixa dentro de alguém. Jesus está te convidando hoje nessa manhã para você deixar legado na vida de pessoas. Jesus está convidando hoje você na manhã para você deixar legado na vida da tua família. Jesus está convidando você hoje para você deixar um legado na vida dos teus filhos, dos teus netos. Porque a herança, ela se desfaz, ela se perde. A palavra fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele quer a herança do pai antecipadamente. E o pai libera a herança. E o que ele faz? Vocês sabem da história. Ele vai, gasta tudo e perde tudo. E depois quer voltar para casa do pai sem nada. Porque ele perdeu a herança. A herança, ela pode se perder. O legado permanece para sempre. Mas aquele pai também tinha deixado um legado. Como assim, pastor? Porque o pai libera a herança antes do tempo. E como ele deixou um legado? Ele deixou um legado porque o filho sabia por onde precisava voltar. Ele sabia que tinha uma casa. Ele sabia que tinha um pai. Heranças são bens, propriedades, dinheiro que podemos deixar. Já o legado é um exemplo de fé, princípios e valores. Herança pode acabar, mas o legado permanece para sempre. Eu quero dizer para hoje, nessa manhã, para você que o legado, ele precisa ser de exemplo. O seu filho ou sua filha está fazendo o que você faz. A palavra de Deus diz que o filho só pode fazer aquilo que vê o pai fazendo. Quem você está sendo dentro de casa? Qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Ontem eu falei isso com os pais aqui dos adolescentes. Qual é o legado? O que você está fazendo? Quantas vezes você cobrou o seu filho de ler a palavra de Deus e você não estava lendo? Quantas vezes você pediu para o seu filho orar e você não orava? Isso se chama hipocrisia. Ô pastor, mas você vai chegar de manhã já batendo o pé na porta? Pois é, foi isso que Deus falou para mim. Eu preciso pregar a palavra de Deus, a verdade, e a verdade que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é palavras que vai amansar o teu coração e sair daqui com o seu ego massageado. Nós precisamos sair daqui hoje, nessa manhã, dizendo assim, ó, eu preciso melhorar. Eu estou em falha com a minha casa. Eu estou em falha com Deus. Eu preciso ser melhor. Quantas vezes reclamamos dos nossos filhos, reclamamos da nossa esposa, reclamamos dos nossos maridos, vocês mulheres, né? Eu não. Vocês mulheres. Reclamamos do nosso cônjuge. Por quê?
Não estamos sendo exemplo para que seja copiado. Quem aqui quer ser uma cópia de Jesus, levanta a mão. Para você ser uma cópia de Jesus, você precisa fazer no mínimo daquilo que Jesus fez. Curar os enfermos, libertar os cativos, ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho, que ajuda os órfãos, as viúvas, os necessitados. Se você não está vivendo isso, você está vivendo um evangelho de hipocrisia, o evangelho de mentira, o evangelho de balela, o evangelho de troca. Mas hoje, nessa manhã, eu quero dizer para você que hoje Deus te encontrou. Você vai ser exemplo para a tua casa. Você, antes de falar para o seu filho orar, você vai estar de joelho no chão. E sem você pedir, o teu filho vai começar a orar. Eu estava aqui com o John no colo, e alguns ali até viu. Eu estava cantando e eu canto alto, eu expresso, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. E o John, na hora do louvor. Não sabe nem falar. Mas o filho só faz o que vê o pai fazendo. Aí você fica com o dia inteiro no celular, olhando no Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook. Aí você reclama que teu filho está o dia inteiro no tablet. Ele só está fazendo aquilo que você está fazendo. Não, pastor, você não está lá em casa, eu não preciso estar lá na tua casa. É a realidade do dia a dia. Os pais estão terceirizando a responsabilidade de paternidade e maternidade para líderes e pastores espirituais. Vou falar igual eu falei ontem para os pais. Eu não sou pai do teu filho, não. As pastoras não é mãe dos teus filhos, não. Quem é pai e mãe é você. Você precisa educar o seu filho com princípio, com valor, com fé e com caráter. Isso é deixar legado. Mas muitos pais estão trocando o presente pela presença. Pai, eu quero um iPhone 17 Pro Max, o laranjinha, aquele top que saiu agora. Aí o pai vai lá e compra. Pai, eu quero um computador game, porque meus amigos têm na escola, eu também quero ter. O pai vai lá e compra. Pai, eu quero um tablet da última geração, o pai vai lá e compra. Pai, eu quero essa roupa, pai, eu quero esse tênis, o pai vai lá e compra. Pastor, está errado dar o melhor para o meu filho? Não. Não está errado. Mas o teu filho, ele prefere a presença de uma mesa, de sentar no chão, brincar com ele, do que o melhor presente que você pode dar para ele. A presença do pai e da mãe é mais importante do que um presente. Sabe o que eu falei para os pais ontem? Se embrulha e dá de presente para o seu filho. Senta no chão com o teu filho. Joga bola com o teu filho. Dê risada com o teu filho. Qual foi a última vez que você fez algo para a sua casa, para os seus filhos? Qual foi a última vez que você levou o seu filho, a sua filha, para a cama, orou com ele e diz, eu te amo? A Esther hoje, ela estava dormindo, né? Aí eu cheguei lá na caminha dela, falei assim, meu amor, acorda, filha. Vamos para a igreja. Ela, pai, hoje não. Falei, papai vai pregar hoje. Ela falou, pai, eu quero só dormir um pouquinho. Eu falei, tá bom, filha, pode descansar. Porque ontem ela estava aqui com a gente. Ela é apenas uma criança de 10 anos de idade. E ela ficou dormindo em casa, daqui a pouco vai acordar, tomar um cafezinho, ter o tempo dela. E daqui a pouco eu vou chegar e ter o tempo com ela também. Isso é ter culto. Muitas vezes estamos sendo religiosos com nossos filhos. Você vai porque você é obrigado. Você vai para a igreja. Aí teu filho vem aqui, ele fica no celular, ele fica lá atrás, ele não quer estar aqui escutando a palavra, porque você obrigou ele.
Seu filho precisa ter prazer de vir na casa do Senhor. Mas ele só vai ter prazer de vir na casa do Senhor se você tem prazer de vir na casa do Senhor. É interessante que os adolescentes, eles são muito sinceros. E eu falei assim, quem aqui está por obrigação? Eu falo lá às vezes, aí tem alguns que levantam a mão. Está por obrigação lá em cima. Eu falei, isso é interessante, porque se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui está por obrigação, vocês não vão querer levantar a mão, porque você vai falar, pô, vou passar vergonha, né? Vou falar que estou por obrigação na igreja. Mas os adolescentes, eles falam. Mas depois disso, todos eles, quando eu pergunto quem aqui está por obrigação, ninguém mais levanta a mão, porque eles amam estar na presença de Deus. Está sendo criado um legado para eles lá em cima. Mas eu não posso somente, como pastor ou líder, ensinar a palavra de Deus apenas num dia, na quarta-feira. Eu preciso da ajuda dos pais, por isso que foi aquela convocação. E por isso que eu estou trazendo essa palavra para você hoje, nessa manhã. De herança e de legado. Você precisa deixar um legado para a sua família. A Bíblia nos ensina que a maior herança que podemos deixar não é material, mas sim espiritual, emocional e de caráter. Muitas vezes estamos trabalhando 24/48 para deixar uma herança para o teu filho. E você não está presente na tua casa, trabalhando que nem um maluco. Não, porque eu preciso deixar uma casa. Não, que eu preciso deixar um carro para o meu filho. Não, que eu preciso deixar bens para ele. Deixar uma conta bancária volumosa para ele poder ter um bom estudo. Isso é bom? Muito bom. Só que o filho vai ser um filho órfão de um pai vivo. Eu vou repetir porque falhou aqui. O seu filho vai ser um filho órfão de um pai vivo. Essa é a pior orfandade que teu filho pode ter. Saber que o pai está vivo, não está presente. Então, que nessa manhã nós possamos refletir sobre essa palavra, sobre essa questão e tomar umas atitudes diferentes. Muitos pais se preocupam em deixar a herança material para os filhos. Uma casa, um carro, uma empresa. Mas a pergunta é, se eles não tiverem caráter, sabedoria e fé para administrar isso, o resultado pode ser destruição. Eu já ouvi relatos de pessoas que têm muita posse, que o pai deixou uma herança financeira para essa pessoa e para a irmã também. Só que a irmã entendeu o legado do pai e a outra irmã não. E aí se perdeu tudo a outra irmã. Porque não tinha entendido o legado do pai. Só entendeu a parte da herança. A herança ela se acaba, o legado permanece para sempre. Você precisa deixar legado para os teus filhos. Você precisa deixar o legado para a sua família. Você precisa deixar um legado na igreja. Você precisa deixar um legado na sociedade. Você precisa deixar um legado aonde você estiver. Quem aqui já assistiu o filme Pantera Negra? Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Eu sou meio nerd, igual o pastor Jota. Eu gosto do filme da Marvel. E no filme Pantera Negra, da Marvel, existe uma forte lição sobre legado. O rei T'Chaka, ele morre, e o seu filho T'Challa precisa assumir o trono. Ele não recebe apenas o trono, a herança, mas também o peso do legado de proteger o povo, defender os valores e carregar o nome da família. Então esse rei, ele morre, e agora o filho sucessor vai assumir a posição dele. Aí todo mundo pensa, pô, ele recebeu uma herança, porque ele recebe o trono feito, o trono pronto. Não, não, não. Ele recebe uma responsabilidade de legado para defender o povo, para defender os valores e carregar o nome da família. É assim que precisamos entender. Você precisa, como pai ou como mãe, deixar um legado tão protetor para o teu filho, para que ele possa levar o nome da tua família, para que ele possa dar continuidade, cuidando das pessoas e defendendo os valores. Todo princípio que você quebra, te quebra. E todo princípio que você honra, te honra.
Se você está quebrando princípios, Ele vai te quebrar. E se você está honrando princípios, Ele vai te honrar. Honre princípios. Deixe legado. Ensine seus filhos. Perceba, a herança foi o trono, mas o legado foi a responsabilidade de viver e perpetuar os princípios que sustentava a nação. Esse filme deixa um grande ensinamento sobre legado. O filho não recebe o trono como herança, o filho recebe responsabilidades como legado. Isso mostra que legado vai além do que se recebe na mão, é algo que se carrega no coração. Que aquilo que você carrega na mão, você pode perder. Aquilo que você carrega no coração, ninguém te tira. Aqui? A mão? Oh, glória. No meio, amém. Ainda bem que tem uns varão valorosos para me ensinar, né? Lá eu prego com o microfone lá de fio, aí tá tudo certo, né? Glória a Deus, obrigado, meus lindos. No livro de Hebreus, no capítulo 11, você não precisa abrir, ele vai mencionar sobre homens e mulheres que não deixaram apenas posses, mas deixaram legados eternos. Eu quero citar alguns aqui para você entender. Abraão deixou o legado da fé, por isso que ele se tornou o pai da fé. Abraão. Moisés deixou o legado da obediência. Paulo deixou o legado da perseverança no evangelho. Imagina só se juntar Abraão, Moisés e Paulo e pastor J, Edinho e Melk numa sala. E o Kleber. Jesus amado. Sai a tampa o teto, voa. Mas vamos mencionar sobre esses caras aqui. Abraão, Moisés e Paulo. No livro de Hebreus 11 fala desses heróis da fé. Você precisa ler na sua casa, porque fala de uma história tão linda desses homens de carne e osso, como eu e você, que deixaram legado, que até nos dias de hoje é mencionado o nome desses homens. Só é mencionado o nome deles porque eles deixaram um legado. Tem uma frase que diz, quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser lembrado não pelo que você deixou, mas aquilo que você entregou. Entregou do teu coração, entregou com o seu tempo, você investiu. Aí tem o louvor, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será mesmo? Você está entregando tudo por amor e ainda com alegria? Quantas vezes nós perdemos alguma coisa, perdemos R$10 na carteira ou na máquina que ficou. Eu mesmo faço isso. Se eu tiver dinheiro no meu bolso, em nota, eu ponho para lavar e perco ele. A Elisa falou que eu não posso mais mexer, eu sou muito tecnológica, né? Eu sou muito da tecnologia, eu tenho que ter dinheiro no celular, na carteira digital. E quando eu perco esses R$10, eu fico, oh meu Deus, por que eu perdi R$10? Porque eu não olhei o bolso e não peguei ali. Eu fico triste quando eu perco alguma coisa. Aí vem o louvor e fala, eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. Será mesmo? Você se chora por causa que você perde R$10, você vai perder agora a tua vida e vai perder com alegria? Jesus está convidando hoje, nesta manhã, para você entregar tudo com alegria mesmo. Entregar a sua vida para Ele, deixar um legado para essa geração, deixar um legado para essa igreja, deixar um legado para esse bairro, deixar um legado para essa cidade, deixar um legado para esse estado, deixar um legado para essa nação. Não, pastor, eu deixo com o Nicolas Ferreira, eu deixo para o Marco Feliciano, deixo para esses caras maiores aí. Ei, Deus te chamou. Deus quer você. Deus quer o seu legado. Deus quer a sua história. Eu podia vir aqui em cima e contar a história de um monte de homem de Deus que eu conheço. Mas eu preciso fazer a minha história para deixar o meu legado, a minha história, contar os meus feitos que eu vou fazer no nome do Senhor Jesus. A palavra fala que nós faremos obras ainda maiores no nome dEle. Eu profetizo que nessa igreja nós vamos ver
paralíticos se levantando, pessoas cegas voltando a enxergar, surdos voltando a ouvir, coxo voltar a andar novamente, pessoas com câncer sendo curadas. Nós já temos testemunho aqui. Nós vamos ver aqui em Jaraguá do Sul, na The Way Church, sinais e prodígios de maravilhas. Nós vamos ver. Essa igreja vai deixar um legado aqui em Jaraguá. Eu sempre falei para o Jota, pastor Jota, se prepara, porque The Way Church, ela não tem o nome de inglês à toa. The Way Church precisa ir para as nações. Mas antes de ir para as nações, nós vamos ganhar os nossos vizinhos. Porque muitas vezes nós queremos ser missionários, nós queremos levar o evangelho para longe e não ganhamos nem o vizinho de porta. Não ganhamos nem nosso filho da nossa casa. Pastor, mas a palavra fala que nós não temos voz dentro de casa, porque nós podemos fazer muita coisa dentro da nossa casa, o próprio Jesus não fez. Deixa eu dizer algo para você, eu estava colocando já a mão embaixo. Você não nasceu na família errada. Eu falo isso para os adolescentes direto. Porque eles queriam nascer numa família linda. Um pai que tem dinheiro, um pai que tem um carrão, uma boa casa, que possa dar as coisas melhores para ele. Eu falei, ei, vocês não nasceram na família errada, você nasceu na família certa. Você tem um propósito com a tua família. E eu quero dizer, você, pai, mãe, filho, avô, o que você é? Você nasceu no lugar certo, no tempo certo e para as pessoas certas. Você tem um propósito para a tua família. Deixa um legado. Esses homens, Abraão, Moisés e Paulo, eles não apenas passaram riquezas, mas passaram valores que mudaram gerações. Tá bom, pastor, tu falou sobre Abraão, tu falou sobre Moisés, tu falou sobre Paulo, tu falou sobre esses homens muito, bênção de Deus, homens de Deus. Mas como é que eu faço para aplicar na minha vida, no dia a dia? Vamos lá então, vamos para a prática. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, e versículo 5. E eu quero trazer 3 pautas para você aplicar na sua vida, sobre herança e legado. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida. Jesus. O Senhor está falando aqui. Recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está dizendo para Timóteo: ei, Timóteo, eu sei quem você é. Eu sei que a tua fé não é fingida. Eu recordo disso. Eu sei que você é um homem de fé. Deixa eu dizer algo para você. Alguém está falando que você é homem de fé? Ou mulher de fé? Glória a Deus. Que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Olha que interessante. Começou um legado lá na avó, chamada Loide. E aí passou para sua mãe, chamada Eunice. E aí Eunice passou para Timóteo. Legado é passado de geração para geração. Herança, ela é passada e é acabada naquela pessoa que recebeu a herança. Hoje Deus nessa manhã está te convidando a deixar legado passar por geração em geração. A palavra fala que as maldições que pode ser passada é até a 4ª geração, mas a palavra fala que as bênçãos do Senhor, ela carrega até a 1000ª geração. Eu quero dizer hoje nessa noite, qual que você está escolhendo, a bênção ou a maldição? Porque a maldição vai até a tua 4ª geração, mas a bênção do Senhor vai até a 1000ª geração, e é isso que eu profetizo hoje nessa manhã na sua vida, que a 1000ª, a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa e sobre a tua família. Até a 1000ª geração. Avô, mãe, Timóteo. Geração de geração. Que tipo de lembrança seus filhos terão de você? Um pai, uma mãe que trabalhou muito para deixar bens, ou alguém que deixou exemplo de fé, oração, amor e caráter?
O que você tem deixado para o seu filho? O que você tem deixado para os seus netos? Aqui Lloyd, ela deixou para Eunice, e Eunice deixou para Timóteo, e Timóteo deixou para a gente. Nós precisamos deixar legado para as gerações. A vida ela passa, meus irmãos. Eu costumo dizer para os adolescentes, eu falo assim, ó, tem adolescente lá que tem 15 anos. Fala, quem tem aqui 15 anos? Aí uma galera levanta a mão. Fala assim, você imaginou que daqui 3 anos você vira 18 anos, você vira adulto? 3 anos. Pum, adulto. Passa. Eu lembro da minha filha Esther, hoje ela tem 10 anos, mas eu lembro quando ela tinha 1 ano, 2 anos. Eu cheguei aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né, pastor? 2 anos, bem pequenininha. Hoje a Esther está desse tamanho. Está virando um adolescente. E agora que eu entendi por que eu estou no ministério de adolescente. Para cuidar dos meus. Para deixar um legado para os meus também. Então, na sua família, você precisa deixar legado. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero deixar para você. Agora, o segundo ensinamento é na igreja. Você não está aqui em vão. Deus te trouxe para a The Way Church, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, para você deixar uma geração para as pessoas que estão aqui também. Deixar um legado, na verdade, para essa geração. Em Marcos, abre sua Bíblia, por favor, no capítulo 12, versículo 30. Marcos, capítulo 12, 30, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Os mandamentos lá em Êxodo foi em 10 mandamentos para Moisés. Aí Jesus veio e resumiu em 2. Que nós temos que buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente fazer isso, nós cumprimos os 10 mandamentos. Mas agora, o que eu quero falar com você é para você deixar um legado para as pessoas que estão na igreja. O que vamos deixar para a próxima geração de cristãos? Um templo bonito? Um som bom? Uma boa iluminação? Ou vamos deixar um legado para o povo apaixonado por Deus e pelo próximo? Nós precisamos não deixar um templo bonito, isso é muito bom. É muito bom ter um microfone, é muito bom ter um som, é muito bom ter um painel de LED que eu já profetizo aqui em nome de Jesus. Eu profetizo cadeiras novas em nome de Jesus. Eu profetizo ar-condicionados novos em nome de Jesus. Isso é bom, é conforto, mas não é isso que é legado. Isso aqui vai passar, meu irmão. A palavra fala, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não deixa de passar. O que nós precisamos como líderes e pastores é deixar legado para as pessoas. Ensinar a palavra de Deus, princípios, valores. Isso que nós precisamos deixar. Porque se eu deixar microfone, vai acabar. Se eu deixar um púlpito bonito, vai acabar. Se eu deixar uma iluminação top, vai acabar. Se eu deixar cadeiras bonitas, toda pretinha, almofadada, vai acabar. Mas se você deixar um legado, isso jamais vai acabar. Vai permanecer para sempre. É isso que precisamos entender. É esse legado que nós precisamos deixar na igreja. E por último, nós precisamos deixar algo para a sociedade também. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. É só aquele lá mesmo. Volta lá no 4. Isso. Olha a parte B desse versículo. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O que você tem deixado para os vizinhos, para os seus amigos e colegas? O que ele vai lembrar de você quando você partir dessa terra?
Nós precisamos deixar um legado tão poderoso para os nossos vizinhos, para os nossos colegas e para a sociedade, que as pessoas possam lembrar que ainda que nós estejamos mortos, por meio da fé ainda nós vamos falar. Você viu o caso do jovem Charlie Kirk? Ele levou um tiro na jugular e morreu. Ah, pastor, ele defendia o Trump, ele defendia a direita. Eu não vou falar aqui de política, né? Vamos lá falar da palavra de Deus. Ele defendia um princípio bíblico. E quando nós defendemos um princípio bíblico, nós somos alvo de Satanás. A palavra fala que ele está como leão, querendo nos devorar a qualquer momento. Você que propaga o evangelho, você está em perigo. Mas eu prefiro correr risco em perigo com Deus do que ficar confortável sem Ele. Eu não sei meu dia de amanhã. Hoje nós estamos livres para pregar o evangelho. Pode ser que amanhã não esteja mais. Mas enquanto eu tiver 1 minuto de vida, eu vou pregar o evangelho. Esse homem, no último segundo de vida dele, ele estava falando do evangelho de Cristo. Tentaram calar uma voz, mas abriu a boca de uma multidão para falar do avivamento de Cristo. O Coliseu não parou a igreja. Os romanos não pararam a igreja. Ninguém teve o poder de parar a igreja do Senhor. Quanto mais a igreja do Senhor era perseguida, mais a igreja do Senhor crescia. Ah, se alguém falar que vai fechar essa igreja, nós vamos pregar na rua, nós vamos pregar nas praças e nós vamos levar o evangelho para todas as nações em nome de Jesus. Vou falar igual Paulo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São palavras que ecoam de geração para geração, o legado de Paulo, um Marte que entregou a vida, sendo um dos maiores evangelistas, levando o evangelho não somente para onde ele nasceu. Paulo tinha 3 cidadanias: judeu, grego e romano. Ele pregou para os gregos, pregou para os romanos, pregou para os judeus e pregou para nós gentios. O evangelho chegou até nós porque Paulo foi um homem de fé, evangelista, homem de Deus, que não teve medo da morte. Foi decapitado. Tiraram a sua cabeça, mas não tiraram a palavra de Deus. Pode tentar te parar. Pode tentar te afrontar e te amedrontar. Mas hoje, nesta manhã, eu quero dizer para você, você é imparável. Quando você está em Cristo Jesus. A palavra de Deus que te sustenta, ela é a pedra angular, ela é a base para que possamos avançar, para que possamos prosseguir, para que possamos conquistar. Jaraguá do Sul não é de Satanás, Jaraguá do Sul é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A herança que passamos acaba quando morremos, mas o legado continua vivo na memória e no coração das pessoas. A herança pode ser perdida, mas o legado é eterno. A herança se gasta, mas o legado se multiplica. A herança fica na terra, o legado ecoa na eternidade. Isso aqui eu vou ter que repetir novamente para você memorizar. A herança fica na terra e o legado ecoa na eternidade. Deixa o legado, que ele vai ecoar na eternidade de Cristo. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus.